Olá, graça e paz. Meu nome é Jorge Alves. Nós estamos nessa caminhada, nesse curso de capelania cristã. Essa é a segunda aula do nosso curso, cujo tema é o perfil espiritual e emocional do capelão cristão, o caráter de quem cuida de pessoas. Na aula anterior, nós compreendemos que a capelania ela é, antes de tudo, um ministério de presença, que o capelão é alguém enviado para estar ao lado de pessoas em seus momentos de maior fragilidade, representando o cuidado e a compaixão de Cristo. E isso vai nos levar a uma pergunta essencial: quem é que está preparado para exercer esse ministério? Muitas pessoas acreditam que basta conhecer a Bíblia ou saber falar em público para que elas possam atuar como capelão. No entanto, essas habilidades, embora elas sejam importantes, elas não são suficientes. O verdadeiro instrumento, da capelania não é a Bíblia, ou não somente a Bíblia que o capelão carrega, e muito menos o crachá que ele utiliza ou a instituição que ele representa. O principal instrumento da capelania é a própria vida do capelão. As pessoas, quando elas estão em sofrimento, elas raramente vão se impressionar com títulos acadêmicos, com cargos eclesiásticos. Elas percebem autenticidade, sensibilidade, serenidade e amor. É isso que falará o coração delas, é isso que as cativará, é isso a que elas respeitarão, darão atenção. Por isso, antes de aprender técnicas de atendimento, o capelão ele precisa permitir que Deus transforme o seu próprio coração. Então, nessa aula nós estudaremos o perfil espiritual, emocional, ético e relacional que deve caracterizar quem deseja servir na capelania cristã. E o primeiro ponto que eu quero enfatizar é que o caráter é mais importante do que o conhecimento. Uma das maiores tentações no ministério cristão é acreditar que muito conhecimento compensa a falta de caráter. Na Bíblia, Deus nunca escolheu líderes apenas pela sua inteligência ou por suas habilidades. Ele sempre observou o coração. Quando Samuel foi ungir um novo rei para Israel, ele se impressionou com a aparência de alguns dos filhos de Jessé. Contudo, Deus o advertiu dizendo assim: o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. E essa verdade ela também se aplica à capelania. O capelão ele pode conhecer teologia, psicologia, aconselhamento, comunicação, mas se lhe faltar humildade, compaixão, integridade, o seu ministério certamente perderá a credibilidade. As pessoas não procuram um capelão porque ele tem todas as respostas. Procuram alguém em quem elas possam confiar. Procuram confiabilidade, credibilidade. E isso está atrelado ao caráter de uma pessoa. Em segundo lugar, eu quero nos mostrar e evidenciar que o modelo de caráter para a nossa formação é o próprio Cristo. Cristo é um modelo de caráter para o capelão. O Novo Testamento ele vai apresentar Jesus como um modelo perfeito de serviço. Em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, o apóstolo Paulo afirma que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teve, que sendo Deus, esvaziou-se, assumiu a forma de servo. Então essa passagem, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, revelam 3 características fundamentais para a vida de um capelão. A primeira delas é a humildade. O capelão não ocupa uma posição de superioridade espiritual. Ele não visita alguém para ele mostrar que ele é mais santo. Ele visita para servir. A humildade, ela permite reconhecer que também somos frágeis, que também sofremos
e também dependemos da graça de Deus. Essa postura, ela aproxima o capelão das pessoas. Em segundo lugar, a compaixão. Nos evangelhos, nós acompanhamos repetidamente a expressão Jesus viu a multidão e se compadeceu dela. Ou seja, muitas vezes nos evangelhos, nós vemos Jesus tendo atitudes de compaixão em relação às necessidades e às dores das pessoas. A palavra grega usada para compaixão é spalagoxiomai e descreve uma profunda emoção, um profundo sentimento que move as entranhas. É o sentir misericórdia, é enxergar a miséria do coração do outro, enxergar o estado de miserabilidade, de vulnerabilidade, de dor que o outro está vivendo, é descer até onde o outro está e alcançá-lo e sentir a sua dor e estar disposto a abraçá-lo para ajudá-lo, tirá-lo dali. Então não é apenas sentir pena, que é algo superficial. É um amor que move, que impulsiona a tomar uma atitude, a agir. É um amor que move, que leva, à ação. Então, ter compaixão significa permitir que a dor do outro nos mobilize para cuidar, sem transformar essa dor em um espetáculo ou curiosidade. E a terceira característica que Filipenses 2, de 5 a 8 nos ensina é a mansidão. A mansidão, ela não é uma fraqueza, ela é força sob controle. Jesus foi firme quando se fez necessário, mas nunca foi agressivo com os sofredores. Na capelania, a mansidão ela vai ajudar o profissional a lidar com as pessoas irritadas, desesperadas ou revoltadas, sem responder na mesma intensidade emocional que aquelas pessoas estão experimentando. Um terceiro ponto que eu quero frisar aqui é o fruto do Espírito na vida do capelão. Em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E esse texto ele pode servir para nós como retrato do perfil ideal de um capelão. E qual é o fruto do Espírito registrado por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23? O primeiro deles é amor. O amor ele é o fundamento de todo cuidado cristão. Sem amor, a vida ela se torna um mero protocolo. Sem amor, a oração torna-se apenas um discurso. Sem amor, o atendimento torna-se apenas uma obrigação. O amor ele é capaz de transformar cada encontro em um espaço de acolhimento, de vivência, de aproximação. Depois, o outro fruto do Espírito apresentado por Paulo é a alegria. E a alegria cristã, ela não é algo que ignora a dor. A alegria no cristianismo, ela nasce da esperança em Deus. A alegria é a capacidade de contentar-se em Deus. A alegria não está no fato de você estar sofrendo. A alegria não reside no fato de alguém estar passando por dor. A alegria ela reside no fato de sabermos que nós não estamos sozinhos, de que o amor de Deus nos alcança, de que a presença de Deus continua ao nosso lado, independente das circunstâncias, independente do momento. O capelão ele transmite serenidade, mesmo quando ele enfrenta situações difíceis. O terceiro aspecto do fruto do Espírito é a paz. E quem vive em constante ansiedade dificilmente conseguirá transmitir paz. A paz, no texto, é a paz como resultado da presença de Deus, do encontro com Deus. Fomos justificados, alcançados por Deus e temos paz. Paz não é um sentimento. Paz é um estado de espírito. É o estado em que nos encontramos pelo fato de nos tornarmos filhos de Deus. A paz, ela precisa ser a nossa bússola. O capelão precisa cultivar uma vida de oração,
descanso e de confiança no Senhor. Sua própria presença deve comunicar essa segurança e essa paz. Um outro aspecto do fruto do Espírito é a longanimidade. E o que é longanimidade? É ter um longo ânimo, é ter paciência. Nem toda pessoa melhora rapidamente, nem todo sofrimento termina em poucos dias. Algumas pessoas elas enfrentam anos de dor, de angústia. O capelão ele precisa aprender a caminhar com as pessoas sem perder a esperança. Um outro aspecto do fruto do Espírito é benignidade e bondade. E essas virtudes, elas vão aparecer em pequenos gestos. Como que nós manifestamos, benignidade e bondade? Através da fala com respeito, de ouvir as pessoas sem interrompê-las, ouvir de fato estando ali presente, considerando-as, demonstrar interesse genuíno e verdadeiro pela vida do outro, lembrar o nome da pessoa e cumprir o que prometeu. Quando falarmos acerca de algo, seja o nosso sim, sim ou não, não. Isso é muito importante na formação do nosso caráter enquanto cristãos. Um outro aspecto do fruto do Espírito é a fidelidade. O capelão ele precisa ser alguém confiável. Fidelidade fala de confiabilidade. Quando promete retornar, deve retornar. Quando assume um compromisso de oração, deve orar. Sua palavra precisa inspirar segurança no outro. Um outro item é a mansidão e o domínio próprio. Em momentos de crise, o capelão pode ser alvo de críticas, rejeição ou até de explosões emocionais por parte das pessoas que ele está acompanhando. O domínio próprio vai impedir as respostas impulsivas, as atitudes impulsivas. E para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, esse é o quarto ponto que eu quero levantar, que é a construção da inteligência emocional no trabalho da capelania. Além de maturidade espiritual, o capelão necessita também de equilíbrio emocional, porque ele vai se deparar com pessoas vivendo situações como um diagnóstico de câncer, a morte de um familiar, acidentes graves, tentativas de suicídio, dependência química, violência doméstica, abandono, desemprego, depressão, ansiedade. E cada encontro pode despertar emoções intensas. Se o capelão ele não souber administrar suas próprias emoções, ele poderá reagir de forma inadequada à situação e isso não irá ajudar, talvez até piore o quadro da situação em si. E com isso preciso enfatizar e ressaltar o perigo da identificação excessiva. Empatia não significa carregar o sofrimento do outro como se ele fosse o seu. Não significa tomar o lugar do outro e passar a viver o que o outro está vivendo. É importante nós compreendermos a dor das pessoas sem perdermos o equilíbrio. Caso contrário, o capelão ele vai desenvolver um desgaste emocional, ele vai desenvolver uma fadiga por conta da compaixão e supostamente poderá chegar a uma síndrome de burnout. Por isso também ele precisa cuidar da sua própria saúde física, emocional e também espiritual. O quinto ponto e a quinta característica que forma um capelão é a arte da escuta. E essa é uma das maiores ferramentas da capelania. A maior ferramenta da capelania não é a fala, é a escuta. Infelizmente, na nossa sociedade, na nossa cultura, ouvir está se tornando algo cada vez mais raro. Enquanto alguém está falando, já estamos muitas vezes nos preparando para dar uma resposta, já estamos ansiosos a querer responder aquilo.
e na capelania isso não funciona. Escutar significa oferecer atenção plena. Jesus ele fazia perguntas, mas ele escutava histórias. Ele conhecia o coração das pessoas antes mesmo de lhes oferecer qualquer orientação. E isso implica em desenvolvermos aquilo que hoje é conhecido como escuta ativa. E o que envolve a escuta ativa? O que é a escuta ativa? A escuta ativa, ela é a capacidade de ouvir alguém com atenção plena. Então, a escuta ativa ela envolve manter o contato visual com a pessoa que está falando, evitar interrupções, permitir pausas e silêncios, demonstrar interesse sincero, fazer perguntas abertas, perguntas que realmente mostram que você ouviu aquela pessoa e que você está presente diante da situação dela. Envolve confirmar se você compreendeu corretamente. Por exemplo, você faz a pergunta para alguém: como você está enfrentando esse momento? E a pessoa ela começa a responder. E saber fazer a pergunta correta, né? Como você está enfrentando esse momento, é um exemplo. O que tem sido mais difícil para você? São perguntas de rastreio. O que posso fazer para ajudá-lo hoje, nesse momento? Então, essas perguntas, elas vão ser perguntas que são pontes, perguntas de rastreio, perguntas que vão convidar a pessoa a compartilhar a sua experiência, ao invés de responder apenas com sim ou não. Ok? É importante nós entendermos o poder das palavras. O livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, em momentos de sofrimento, uma frase pode aliviar ou pode aumentar a dor daquele que está sofrendo. É algo que a gente precisa ter muito cuidado e atenção. Infelizmente, algumas expressões religiosas, embora bem intencionadas, acabam ferindo as pessoas. Então, por isso, evite frases do tipo: foi a vontade de Deus, você precisa ter mais fé, tudo acontece por um motivo, Deus quis assim. Evite esse tipo de fala. Essas afirmações, elas podem transmitir uma imagem distorcida do caráter de Deus para a pessoa que está sofrendo e pode ainda aumentar o sofrimento daquela pessoa. Prefira expressões do tipo assim: sinto muito pelo que você está vivendo, ou estou aqui ao seu lado para caminhar com você, ou posso orar com você, ou você não está sozinho, por exemplo. Essas palavras elas comunicam muito mais acolhimento, sem oferecer explicações simplistas para a dor da pessoa. Porque há necessidade de desenvolvermos uma postura e um posicionamento ético. A ética no trabalho da capelania ela é indispensável. Sem ética não existe confiança. E entre os princípios fundamentais da ética estão, em primeiro lugar, a confidencialidade, ou seja, tudo que é compartilhado em atendimento deve permanecer protegido, salvo no caso de haver um risco concreto à vida da própria pessoa ou de terceiros. Aí serão situações que vão exigir um encaminhamento conforme a legislação e os protocolos de leis do nosso país. Mas, tirando isso, tudo que é compartilhado precisa permanecer protegido e guardado. Um outro critério, segundo o critério da ética, é respeito à liberdade religiosa da pessoa. O capelão cristão, ele testemunha sua fé com amor e clareza, mas nunca pela imposição. Ele respeita a consciência, a dignidade e a liberdade de cada pessoa. Ele respeita as opções religiosas, o culto,
as escolhas da pessoa, sejam de caráter religioso, sejam de caráter ético, social, ok? Nós não estamos aqui para impor, nós estamos para amar e cuidar. Terceiro ponto, terceira característica da ética do capelão, a honestidade. Nunca prometa milagres. Nunca prometer... Aliás, promessas é uma coisa muito complicada. Se possível, não fique fazendo promessas. Nunca garanta cura de alguém. Nunca afirma que conhece os planos secretos de Deus. O capelão ele está para oferecer esperança fundamentada nas Escrituras, não algo que Deus não revelou ou não falou. Tome muito cuidado com isso. E quero falar, por fim, um pouquinho sobre a vida espiritual do capelão. Nenhum ministério ele vai permanecer saudável sem intimidade com Deus. Então, o capelão, como qualquer outro ministro que serve no ministério cristão, ele precisa desenvolver uma vida de oração diária, uma vida de leitura constante das Escrituras. Ele precisa viver uma vida em comunhão com a igreja local. Pelo fato de ele exercer um ministério fora da igreja, isso não deve levá-lo a se tornar uma pessoa que não está na igreja, que não aparece na igreja, que não tem uma vida de culto, que não é ministrado, que não é cuidado. Porque isso, quem cuida precisa ser cuidado. E a comunidade, o culto cristão, a igreja, é a comunidade onde nós adoramos a Deus, somos instruídos por Deus e nos ajudamos mutuamente. É importante que o capelão faça prestação de contas aos seus líderes espirituais. Ele não é um ministério, ele é um braço da igreja, ele é um braço missional ou missionário da igreja, de uma igreja local. Então, se ele está servindo a uma igreja ou se ele está servindo a uma entidade, uma agência missionária, um órgão específico, sempre é importante a prestação de conta aos seus líderes espirituais. É importante também para a vida do capelão ter os momentos de descanso, de renovação, de não estar atuando no exercício do ministério. Lembre-se, quem cuida também precisa ser cuidado. Jesus frequentemente ele se retirava para lugares solitários para orar. Você pode ver isso em Marcos capítulo 1, verso 35, e em Lucas capítulo 5, verso 16. Se o próprio Filho de Deus ele reservava tempo para renovar as suas forças na presença do Pai, quanto mais a gente. Então, fica a dica. Antes de concluir essa aula, vamos fazer a nossa autoavaliação de hoje. E as perguntas introspectivas será que a minha vida espiritual é capaz de sustentar o meu ministério? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes a gente acha que o ministério é que sustenta a vida espiritual. Vejo muito isso. As pessoas acham que se elas não estão fazendo, não estão trabalhando, não estão acontecendo, não estão se relacionando com Deus. Elas falam muitas vezes que estão fracas na fé por não fazer coisas. E a verdade é que isso é totalmente o inverso. É a vida espiritual que sustenta o ministério, não o ministério que sustenta a vida espiritual. E a pergunta é, será que a minha vida espiritual ela é capaz de sustentar o meu ministério? Segunda pergunta, eu sei ouvir mais do que falar? Terceiro, será que eu consigo lidar com as emoções intensas dos outros sem eu mesmo perder o equilíbrio? Quarto, sou uma pessoa confiável? Quinto, demonstro o fruto do Espírito nos meus relacionamentos? A gente viu um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Será que a gente demonstra esse fruto quando a gente convive com as pessoas? E sétimo, tenho buscado ajuda quando percebo o meu próprio desgaste? Tenho buscado a orientação de outros? Tenho buscado ajuda? Ou será que eu
Estou apenas caminhando sozinho e eu por mim mesmo? Essa é uma pergunta para que a gente possa pensar. E eu não estou fazendo ela para te desanimar, mas para lembrar que a formação de um capelão ela é contínua. O caráter cristão ele é moldado ao longo da nossa caminhada com Cristo. Bom, estamos chegando ao final da aula e para concluir, preciso lembrar que o ministério da capelania é muito mais do que um conhecimento técnico. Exige um coração transformado. O capelão é alguém chamado a refletir o caráter de Cristo por meio da humildade, da compaixão, da mansidão, da escuta atenta e da integridade. E ao desenvolver o fruto do Espírito, ao cultivar equilíbrio emocional e viver uma vida de comunhão com Deus, o capelão ele vai se tornando um instrumento confiável nas mãos do Senhor para levar consolo e esperança para aqueles que sofrem. Na próxima aula nós vamos passar da formação do caráter já para a prática ministerial, aprendendo a realizar visitas de capelania nos diferentes contextos, como hospitais, presídios, escolas e por aí vai, com sensibilidade, sabedoria e responsabilidade. Então, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e um forte abraço.